Pessoal, para a gente entender esse rateio e o bônus do Fundeb, vamos entender o que é o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ou seja, além de ser um fundo, um fundo aí composto por 26 estados e o Distrito Federal, é um fundo estadual, apesar da lei ser federal, estar na Constituição. Ele é um fundo que, ao mesmo tempo, é para o MDE, que é para manutenção e desenvolvimento da educação, que agora são 30%, e também para valorização dos profissionais da educação, aí abrangendo mais 10%, que antigamente era 60%, agora são 70%. Nós vamos entender isso. Ele é um fundo especial, aí de natureza contábil e âmbito estadual, são aí um total de 27 estados. Ele é composto aí por recursos provenientes de impostos e de transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, todos vinculados à educação, conforme aí disposto nos artigos 212 e o novíssimo 212-A da Constituição Federal. Orientação do Tribunal de Contas do nosso estado de São Paulo diz que a obrigação de estados e municípios destinarem aí o mínimo de 70% do Fundeb emana da Constituição Federal, portanto aí fora do alcance ou outro mandamento aí infraconstitucional. O sentido da legislação ele é valorizar os profissionais da educação, investindo o fundo aí de maneira que não sobre no mínimo, nada do mínimo a ser aplicado. A orientação do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é claro, portanto é de todo relevante deixar claro que, embora o pagamento de rateio abono com recursos do Fundeb para alcançar o percentual mínimo destinado aos profissionais do magistério, são agora os profissionais da educação básica, tenha sido uma prática recorrente durante a vigência da Lei 9424 de 96 e da própria 11494 de 2007, com a entrada em vigor agora da lei atual, regulamentada o ano passado, 2020, a Lei 14.113 de 2020, fez-se necessária uma releitura dessa prática, notadamente considerando a principal finalidade do fundo, qual seja a efetiva valorização dos profissionais da educação, bem como a ausência de previsão legal a justificar tal medida. Nesse sentido, tendo em vista aí não apenas a ausência de previsão legal federal para o pagamento do abono rateio com as sobras do Fundeb ao final do exercício financeiro, mas também que esta prática de natureza pontual e momentânea, ela mais se aproxima de um assistencialismo como aspecto indenizatório, não prestigiando, portanto, a real valorização dos profissionais da educação. A gente sabe se o gestor está pagando o rateio é porque não investiu os 70%, o mínimo de 70% na educação básica. E o ordenamento legal que diz? O artigo 212-A, inciso 11 da Constituição Federal, diz assim: proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1 do caput desse artigo, excluídos os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5 aí, do caput desse artigo, o percentual mínimo de 15% para a despesa de capital. Já o artigo 26 da mesma lei do novíssimo Fundeb, 14.113, diz o seguinte: excluídos os recursos de que trata o inciso 3 do caput do artigo 5º desta lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei, será destinado ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício. Aí tem o parágrafo único aí, para fins do disposto no caput desse artigo, está considerando aí, item 1, remuneração, é o total aí de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função. O item 2, profissionais da educação básica, aqueles definidos nos termos do artigo 61 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. E o item 3, efetivo exercício, que é a atuação efetiva
no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso 2º deste parágrafo, associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que a remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei. E o artigo 25 da Lei 14.113? Está bem claro aí, olha. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no exercício financeiro em que lhes forem creditados em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no artigo 70 da LDB, da Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. Olha o parágrafo 3º aí. Até 10% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos aí à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 dessa lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura aí de crédito adicional. Em relação aos 70% mínimos aí de subvinculação para salários dos profissionais da educação, temos aí 2 critérios. Nós temos o primeiro critério, que é o rateio direto aos profissionais da educação, como tem ocorrido aí desde a implantação do fundo, desde 98. Nos últimos anos, durante a vigência do Fundeb transitório, nós temos a antiga Lei 11.494, e para dar segurança jurídica do rateio, o Superior Tribunal de Justiça, ele pacifica esse entendimento de que legislativos locais devem autorizar, através de leis próprias, a forma de se proceder ao rateio. É a única exigência jurídica para se efetivar o rateio, ou seja, basta que haja vontade legislativa e executiva. E depois, um outro critério é a transferência de até 10% dessa subvinculação e demais recursos do fundo para o ano subsequente, no caso 2021 para 2022, no primeiro quadrimestre, a fim de aplicá-los aí em 2022. Essa opção aí, ela reforça o pagamento do reajuste do piso do magistério, previsto aí em torno de 31,3% para 2022, estimulando a valorização das carreiras dos profissionais da educação. Temos aí 2 providências que os sindicatos orientam, que tem que ser acordadas aí entre sindicatos, gestões públicas e as câmaras legislativas municipais. Primeiro, que deve ser feita uma abertura de crédito adicional, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 25 da própria Lei 14.113, e também uma autorização expressa do Tribunal de Contas do Estado, no caso aí o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais autorizou o rateio. E o STF, aí, em decisão monocrática, do ministro aí Alexandre de Moraes, impediu a concessão de adicionais, reajustes, progressões nas carreiras até 31 de dezembro desse ano de 21, nos termos aí do artigo 8 da Lei Complementar, a famosa 173 de 2020. E a Câmara Federal aprovou projeto que atualiza regras do Fundeb, mas ainda deixa pendências para 2023. O texto aprovado em 8 de dezembro de 21 traz a definição do que são os profissionais de educação, ampliando para categorias de áreas administrativas. O relator que acolheu a emenda para incluir convênios com o Sistema S também. Por 421 votos a 1, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 8, um projeto de lei que atualiza a legislação que regulamenta o Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica em nosso país. O texto, no entanto, adia de 2021 para 2023 a definição dos chamados fatores de ponderação, que vão definir rateio dos recursos entre estados e municípios. O texto aprovado aí vai ao Senado, Alguns questionamentos importantes. Afinal, quem vai aprovar as contas da Prefeitura? É o Tribunal de Contas do Estado ou o FNDE? Informações conflitantes entre FNDE e o Tribunal de Contas dos Estados. Concessão de pagamentos em pecúnia de licença-prêmio, como preconiza o Tribunal de Contas do nosso Estado de São Paulo,
anterior à vigência da Lei Complementar 173 de 2020. Isso é legal. A Lei Complementar 173 de 2020, ela é uma lei que está abaixo do artigo 212-A da Constituição. Uma lei complementar nunca será maior que uma lei constitucional. São questões importantes. Caso o gestor não utilize o rateio, terá que devolver ao FNDE esse valor, parte desse valor. A exemplo do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que deu parecer favorável em caráter emergencial para o rateio, né, para que haja esse rateio do Fundeb. Qual o valor que a sua prefeitura empenhou para 2022? Né? Qual o valor disponível em 2020 e 2021? O rateio deverá ser pago até o último dia deste ano 2021. É muito simples, a gente sabe que o prefeito envia um projeto de lei para a Câmara, em regime de urgência, para apreciação deste rateio. Caso o Tribunal de Contas do Estado aprove o rateio, também não significa obrigação do gestor em aprovar esse rateio, né? E o município tem que ter aí uma lei atual permitindo esse rateio do Fundeb. Então, pessoal, são questões para o gestor público. Excetuando aí os 10% para o próximo quadriênio do exercício seguinte, no caso 2022. Qual foi o valor estimado em 2021? Qual o procedimento adotado pela administração pública para contemplar o artigo 212-A da Constituição em seu inciso 11? Qual o saldo estimado em 2020 e qual será o procedimento administrativo adotado? São questões importantes para que haja, né, o cumprimento e fiscalização dessa verba do Fundeb. Pessoal, nós temos aí informações do CIOP, que é o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, e mostra aí a Prefeitura Municipal da minha cidade, aí a Varia São Paulo. Nós temos aí o período de referência primeiro bimestre de 2021, né? Nós tivemos aí uma receita recebida no exercício em torno de R$ 8.456.000, né? Vocês estão observando ali. Nós não precisamos de complementação da União ao Fundeb, nem em forma de VAF e nem de VAT, né? Nós temos lá como despesas apenas a remuneração dos profissionais de educação básica, ensino fundamental e ensino infantil, conforme está aí, né? Conforme preconiza a Lei 1413 de 2020, né? Então nós temos lá despesa liquidada e empenhada, né, apenas para remuneração dos profissionais de educação básica, 5.014.000, né? Depois outras despesas, que é MDE, nós tivemos mais 2.522.000 em torno disso, né? E somando aí 2 e 3, né, que é o total de despesas do Fundeb, nós temos na ordem de 7.537.000. Então, continuando com a leitura aí do quadro demonstrativo das receitas e despesas, né, do Fundeb, aí período de referência primeiro bimestre de 2021, nós temos as despesas custeadas aí com receitas do Fundeb. Nós temos aí o item 5, total das despesas do Fundeb com profissionais de educação básica, que é essa despesa sempre liquidada e empenhada, R$ 5.014.497,27, né? Nós sabemos aí o item 6, o total de despesas custeadas com o Fundeb, que é proveniente de impostos e transferências, de impostos aí, né? R$ 7.537.187,71. Então, item 11, mostrado aí, o total de despesas custeadas com receitas do Fundeb, que são itens 6, 7 e 8, ficaram na ordem de 7,5 milhões. O novo campo aí do quadro demonstrativo das receitas e despesas do Fundeb, nós temos os limites obrigatórios do Fundeb. O item 12, mínimo de 70%, remuneração dos profissionais de educação básica. Aí nós temos o exigido, é 70% de conforme a Lei 1413 de 2020. Então, a prefeitura do meu município, ela gastou aí, né, ela pagou para a remuneração dos profissionais de educação básica R$ 5.919.258,84.
Aplicado aí após deduções, nós temos R$ 5.014.497,27. Nós não temos ali proporção de 50%, que é complementação da União ao Fundeb, ou VAT, Educação Infantil. Também não temos aí mínimo de 15% da complementação da União ao Fundeb, o VAT, Despesas e Capital. E vamos ter o item 15, máximo 10%, que são as receitas do Fundeb não aplicadas no exercício. O item 15, o exigido, 10% de da ordem de R$ 845.608,41. E o não aplicado, que é o item 15.2, após os ajustes, que vão dar aí R$ 918.896,35. E os indicadores do Fundeb. Então, olha bem lá, gente. O item 16, mínimo de 70%, remuneração dos profissionais de educação básica. O percentual aplicado para o mínimo de 70% foi 59,30% no primeiro bimestre de 2021, tá? O item 19, máximo 10%, que são receitas do Fundeb não aplicadas no exercício, 10,87%. E por fim nós temos a conclusão do quadro lá, é o controle da disponibilidade financeira e conciliação bancária. O item 20, a disponibilidade financeira em 31 de dezembro do ano de 2020, exercício 2020. Nós temos lá empenhados R$ 3.693.742,70. O item 21, ingresso de recursos até o bimestre, né, o primeiro bimestre de 2021. Recebemos aí R$ 8.456.084,06. O item 22, pagamentos efetuados até o bimestre, que são o orçamentário e restos a pagar, da ordem de R$ 4 milhões. Disponibilidade financeira até o bimestre, que é o item 23, dão aí R$ 8.117.157,56. O item 24 são ajustes positivos, nós não temos. O item 25, ajustes negativos, nós não temos. E o mais importante é o item 26, que é o saldo financeiro conciliado, é o saldo bancário mesmo. Nós temos aí no primeiro bimestre de 2021 a ordem de R$ 8.117.157,56. Lembrando que a fonte aí é o balanço do município. As despesas aí com aposentadorias e pensões, que são os inativos, não foram computados no cálculo desse demonstrativo do Fundeb.